Olá, sejam bem-vindos ao podcast Emocionalmente Sã, o podcast que fala sobre saúde integrada e saúde mental de forma leve e descomplicada. Eu sou a Priscila Braga, sou psicóloga e host deste podcast. E eu sou a Simone Trindade, co-host desse podcast. Estou muito feliz da gente poder trazer temas aqui e quebrar tabus. Bom, falando nos temas que nós vamos trazer hoje para cá, eu quero aproveitar para apresentar para vocês uma convidada que eu dei até uma resumida no currículo dela, porque tem coisa demais no currículo dessa mulher. Gente, olha só, ela é advogada formada pela Universidade Federal do Ceará, especialista em direito processual, pós-graduada em negociação coletiva do setor público e em direito sindical, mestranda em ciências jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa e membro integrante da Academia Brasiliense do Direito ao Trabalho. Eu estou falando um pouquinho, mas nada melhor do que ela para falar da sua própria história, do seu próprio currículo. Com vocês, Zilmara Alencar! Olá! Seja muito bem-vinda, Zilmara! E todos! E uma coisa boa para falar, nesse podcast a gente vai usar o pronome ele, dele, ela, dela, mas sem nenhuma função, né, discriminatória, é só para facilitar a nossa conversa. É um prazer tê-la aqui com a gente, Mara. Foi muito esperada essa vinda da Zilmara. Hoje a gente estava aqui falando, né, do quanto que você tem a contribuir, com falar, né, nesse podcast sobre a saúde das mulheres, como que é essa relação do trabalho e a mulher. Então, assim, é uma grande honra tê-la aqui com a gente, né? Porque a Mara, além de ser, né, essa mulher porreta, a gente também tem a Mara como uma grande amiga, né? Da vida, de projetos, de apoio. Então, muito legal ter você aqui com a gente, Mara. Prazer é todo meu e para mim é uma honra poder dividir essa mesa, né? Esse bate-papo sobre a importância da mulher e da saúde mental da mulher dentro de um aspecto mais laboral, dentro das relações de trabalho, como é que a gente pode contribuir para que a mulher cada vez mais ocupe os seus espaços. Então, assim, agradeço imensamente por vocês compartilharem comigo essa oportunidade de falarmos um pouco sobre o trabalho da mulher e qual é o mercado de trabalho que a gente tanto deseja que a mulher encontre no seu dia a dia. E esse é um ponto muito importante, atendendo até a pedidos, né, dos nossos ouvintes, do pessoal que acompanha o nosso podcast. Esse foi um tema bastante solicitado, né? Falar da saúde mental da mulher, mas também por uma abordagem, né, de leis, quais são a proteção da mulher no ambiente de trabalho. Então, conversar também a respeito disso e dessa importância. Então, nós tivemos recentemente, né, Priscila e Simone, uma adesão social muito ao tema da violência contra a mulher, né? Uhum. E essa violência, muitas vezes, ela é trazida apenas para o ambiente doméstico. Você tem a Lei Maria da Penha, você tem uma série de programas já estabelecidos na sociedade e com promoção, inclusive pública, para que haja um combate à violência doméstica, principalmente a violência contra a mulher. Sendo que o nosso segundo ambiente, que é o ambiente de trabalho, é aquele onde a mulher, de fato, enfrenta desafios enormes para se posicionar, para se colocar, né? Então, é muito importante que essa abordagem sobre o trabalho, a saúde mental e a mulher estejam sempre em discussão e promovendo uma reflexão de quais políticas públicas, de quais ações nós podemos fazer para manter a mente sã, né? É esse o nosso objetivo. Você sabe que você falando isso, Mara, eu tive agora um insight. Muitas vezes o ambiente profissional pode ser tão ou mais violento do que o ambiente familiar em casa. E é verdade, a gente quase não comenta disso. A gente fala das situações que a mulher vive que não são trabalhadas de forma ainda da melhor maneira, né? A questão de licença maternidade, a questão de poder sair ou não para levar um filho, a questão do etarismo. Eu achei esse tema sensacional, essa violência no ambiente de trabalho, a gente precisa reforçar. Bacana. E para a mulher,
Imagina como isso não tem uma repercussão na sua saúde mental, uma vez que há uma cumulatividade de atribuições, né? A mulher é dado a ela todo o poder e todo o dever de ser a cuidadora, de ser a provedora dos cuidados que são essenciais à sua casa, à sua família. E quando ela se coloca no mercado de trabalho, essa mulher provedora, cuidadora, ela passa a ser discriminada por ela ocupar essa outra função enquanto cuidadora do seu lar, enquanto harmonizadora dos seus ambientes. É bem interessante a gente citar que quando a Constituição de 88 veio, né, chama-se uma Constituição cidadã. Por que uma Constituição cidadã? Porque ela preservava e trazia princípios e diretrizes que dessem dignidade da pessoa humana. Então, esse foi o mote central que você tinha dentro da Constituição Federal. E na Constituição Federal ele fala de saúde mental, saúde física e fala de saúde financeira. Isso é um tripé para que você tenha, de fato, dignidade. E atrelado a isso, olha que interessante, nós temos o trabalho como princípio fundamental da dignidade humana. Então, você associando uma saúde mental, uma saúde física e uma saúde financeira, eles são tripé de você conseguir, dentro do ambiente que é primordial para as tratativas de alcance de garantias e direitos necessários que foram assegurados pela Constituição, para que homens e mulheres, né, assim possam exercer dignamente o seu trabalho, a sua função. Então, é bem interessante a relação saúde mental com saúde física com saúde financeira. Quando a gente vai para o ambiente de trabalho, a saúde financeira ela está totalmente correlacionada, porque é lá onde você recebe a sua remuneração. O que é trabalhador? O que é trabalho? Na verdade, a lei conceitua trabalho como trabalhador todo aquele ou toda aquela que depende da sua atividade, seja ela física ou mental, ou física e mental, para o seu sustento. Então, ele vai no princípio do mínimo, né? É minimalista. Ele diz assim, olha, o trabalho ele tem que ser encarado em um ambiente digno para que aquele sujeito da relação ele possa prover seu próprio sustento. E em busca de prover esse sustento, você tem a mulher como eixo central de uma sustentabilidade não só própria, e sim familiar. Ela carrega no seio, inclusive imposto pela sociedade, a necessidade de cuidar da casa, de cuidar e ser boa profissional e ainda se mostrar para aqueles que duvidam dessa equidade, de que ela é digna de ser tratada como igual. Lógico, trazendo as diferenças, a equidade dentro do seu ambiente de trabalho. Então, essa dignidade, trabalho, mulher, saúde mental é algo que a gente precisa evoluir muito. Eu estou falando de 1988, nós estamos em 2023, por enquanto, né? Já chegando aí a 2024. E a gente vê o quanto nós precisamos evoluir, o quanto a saúde mental impacta na saúde, impacta na questão incapacitante da mulher. A mulher, ela é um bicho que tem muita projeção hormonal, que tem muita variação de humor, isso fisiologicamente falando. E em nenhuma legislação você vê, exceto na legislação da maternidade, da licença maternidade, que há um diferencial de tratamento. Então, nós precisamos de leis sistêmicas, de leis que tragam essa diferença de maneira a dar à mulher condições necessárias para um ambiente digno, um ambiente de trabalho que lhe dê sanidade. Né? Mara, enquanto isso, né, você está falando de sanidade, enquanto isso, essas leis ainda não
não atendem, como é que fica a questão de saúde mental? O que você tem visto aí das principais questões de saúde mental que as mulheres enfrentam nesses ambientes de trabalho que ainda não fazem esse acolhimento da maneira, não tem leis ainda, né, exceto essa da questão da maternidade, e como é que a gente poderia abordar essas questões de saúde mental no ambiente de trabalho? Qual a tua opinião sobre isso? Engraçado que você trouxe aí, Simone, 2 termos que eu entendo de fundamental importância. A mulher é tratada como minoria, quando na realidade ela é maioria. No Brasil, a mulher é maioria, mas a política que inclui a mulher é uma política de minorias. Uhum. Quando você leva a mulher para o meio ambiente de trabalho, você não encontra nas normas regulamentadoras da saúde do trabalhador, que são as NRs, nada específico para o tratamento e atenção da mulher. Então, é importante que a gente entenda que o tratar como minoria a mulher no ambiente em que ela é maioria, ela tem que necessariamente ter uma consistência sistêmica, onde você dê, fruto de uma legislação protetiva, condições para que ela exerça suas tarefas e suas atribuições de forma equânime à de um homem. Uhum. Então, a gente não tem isso, a gente está indo aí, nesse momento, na contramão de uma inserção real. Quando você fala, eu vou tratar a mulher como minoria, poxa, mas eu sou maioria. O que eu preciso, na verdade, é que essa maioria tenha acesso, acessibilidade. Eu tenho que transformar essa minoria, que é maioria, em acessibilidade. Então, a gente não é exceção, nós somos a regra. A regra. E a regra precisa ser atualizada, a norma precisa ser atualizada. E aí, vou agora para o ambiente de saúde mental. Quando você vai dentro das normas de saúde e segurança, que tratam tanto dos exames admissionais, como os periódicos, como os de rescisão, não há uma previsão própria para que seja feito um laudo psicológico daquela mulher que está se desligando da sua condição de emprego. Uma condição de emprego que nos últimos anos só muda. Por que só muda? Priscila, antes você tinha um alto índice de mulheres com carteira assinada, que recebiam menos que os homens. Boa notícia para todos nós. Hoje foi publicado o decreto regulamentador da lei que traz a igualdade salarial entre homens e mulheres, Olha, né? Brinde a isso! Brinde, olha, saiu um brinde. Não, um esse brinde. daí tem que ser Saiu comemorado. hoje no Diário Oficial da E que União. dia nós estamos? No dia 25 de novembro de 24? Desculpa, A 24 de gravação. novembro de 2023. É importante frisar essa data, né? Porque como a gente não está ao vivo, mas olha que importante. Na data de hoje, nós tivemos um decreto que regulamenta a lei que tem menos de 2 meses. E só deixando Olha. claro que esse brinde, cadê? Ó, minha galera, esse brinde é retroativo, porque isso já deveria ter acontecido, ó, há muito tempo. Então a gente está brindando retroativamente. Exatamente. É até ironia, porque isso já deveria acontecer. E quando a gente tem esse primeiro passo, né, da igualdade salarial entre homens e mulheres, a gente também teria que ter uma luta eficaz para que a saúde mental seja dado a ela a mesma importância da saúde física. Você vê muitos PCDs, né, portadores de deficiência, que você identifica muito mais pelo aspecto físico do que pelo aspecto mental. Então, você muitas vezes é acometido de doenças mentais, né, de distúrbios, de crise de pânico, de ansiedade, e aquela pessoa no seu local de trabalho, ela é discriminada totalmente por não haver uma cultura de proteção e de zelo pela saúde mental do trabalhador ou da trabalhadora. E aí a gente vê um ato de que, de fato, a saúde mental é e deve ser tratado como uma política de minoria, porque essa política de saúde, ela tem que ser acompanhada da física e da mental. E no ambiente de trabalho, com esse decreto e com essa lei, a gente entende que a saúde financeira, da onde se tira o sustento, virá a instrumentalizar as mulheres
por uma luta de equidade. E o que dali já dá a ela uma maior oportunidade de se inserir no mercado de trabalho de forma adequada, né? E Mara, trazendo um pouquinho também dentro dessa reflexão, tem uma das perguntas que nos chegou, né, que é sobre maternidade. Então, né, já aproveitando também esse embalo, né, uma das perguntas é de que maneira a maternidade influencia a saúde mental da mulher, né, no ambiente profissional, e quais as estratégias para apoiar as mulheres nesse período. Então, até trazendo um pouquinho dessas mudanças que estão acontecendo. E assim, hoje nós temos um alto índice de preconceito na contratação formal, ou seja, seletista, com vínculo empregatício, por parte dos empregadores em relação à contratação de mulheres. As mulheres hoje entram no mercado de trabalho, Priscila, muito mais pela via da informalidade, do próprio empreendedorismo. Para quê? Para que ela consiga acomodar as suas tarefas diárias, familiares, com o seu trabalho. Ela não consegue encontrar uma jornada de trabalho que dê a ela a possibilidade do exercício de capacitação para que ela mantenha o seu equilíbrio. Quando a gente trata da licença maternidade, olha que incoerência legal. Quem paga a licença maternidade hoje é o empregador. Então, a mulher, quando ela se ausenta para gozar de licença maternidade, o empregador ele continua remunerando aquela trabalhadora e ele pode, com aquele valor que pagou a trabalhadora, fazer a compensação de débitos e de contribuições futuras. Quando, na realidade, isso é uma política que deveria vir do Estado. O Estado deveria incentivar aquele trabalhador que contrata a mulher e que concede a licença maternidade de um bônus, de uma isenção de um pagamento, e o Estado deveria arcar com isso. Para quê? Para haver um estímulo por parte do empregador a essa contratação formal. Por que contratação formal é a mais adequada hoje? Porque você precisa de ter planejamento. Imagine que você embrenha-se numa figura de um empreendedorismo e o que constatou-se nas últimas pesquisas, que as mulheres na pandemia, quando despedidas e quando afastadas do seu ambiente de trabalho, elas enveredaram pelo empreendedorismo, né? O empreendedorismo que a gente chama de solitário, porque ela ia com a cara e a coragem, sem capacitação, sem nada, trazendo para ela toda uma carga emocional de que tinha que dar certo, mesmo ela não tendo recebido nenhum tipo de preparo. E aí, essas mulheres, elas não conseguem se planejar. Diferentemente de quando ela é contratada formalmente, por que você tem que ter contrato formal, com aviso prévio, com 13º, para que eu possa saber o quanto eu vou aferir no final do mês, o quanto eu posso gastar com as minhas despesas familiares, comigo, com o meu tratamento de saúde, com a minha capacitação, coisa que no empreendedorismo, infelizmente, ela não tem como fazer essa previsão nem planejamento. Ele depende muito da oscilação de mercado de trabalho. Então, eu entendo que deve haver uma mudança legislativa da maternidade, Priscila, para que a mulher tenha tranquilidade. Quantos partos prematuros se dão em virtude de assédio que a mulher sofre no ambiente de trabalho? Assédio para a mulher, eu acho a principal causa de dano à saúde mental da mulher. E a mulher, quando ela está em fase de procriação, ela está fértil, ela pode vir a ter filhos, ela, sem dúvida, ela é discriminada no seu ambiente de trabalho. E engraçado, a gente falou disso aqui, né? Que a fase que você está sendo mais exigido profissionalmente coincide com a fase que você está mais preparado fisiologicamente para maternar. Então, assim, muitas vezes as mulheres precisam fazer escolhas. Eu sigo a minha carreira ou eu tenho um filho? E por falta mesmo de uma estrutura que te permita ter o filho e continuar trabalhando, né? Que
horas mais flexíveis ou trabalhos que permitam você fazer um home office, enfim. Para a mulher é uma escolha, às vezes, dura, né? E às vezes nem tem essa possibilidade de escolher. Né? E com o aumento da modalidade home office, você vê um acúmulo de atribuições que recaem sobre a mulher em um ambiente de trabalho muitas vezes insalubre. Porque agora você não tem mais casa, trabalho, tá tudo no celular. E tudo no celular e outra coisa, sem nenhum tipo de instrumentalização adequada, de condições adequadas para aquele exercício funcional. A mulher, ela é demandada. E ela é demandada quando ela se tranca no escritório para poder cumprir a sua jornada home office. Invariavelmente, é a ela que se recorrem todos os afazeres da casa, todos os afazeres domiciliares. E quando é que a mulher deixa de ser tão produtiva? Quando ela muda de prioridade de vida. Quando é que ela muda de prioridade? Quando ela tem o seu filho, quando ela está no estado maternal, onde o trabalho para ela no início do mercado de trabalho, no início da sua carreira, ela tem aquele desafio enlouquecedor, aquela ansiedade de se colocar no mercado, de mostrar que ela é capaz. Aí depois ela vai e consegue demonstrar através de um bom exercício, né, das suas atividades. Aí vem a maternidade. Aí na maternidade os colegas de trabalho já questionam, essa daí vai tirar a licença maternidade, vai sobrar para a gente, porque eu sei que o patrão não vai contratar outro para ficar no lugar. Então já há um preconceito horizontal. Porque os amigos já colocam pressão e dizendo assim, antes de você tirar a sua licença, você, por favor, dê vencimento aí às suas coisas. Quando na verdade, a mulher, no seu estado de gestação, ela passa por uma transformação mental e física, né? Porque ela tem a questão hormonal. É absurdamente como ela fica com os nervos à flor da pele, né? E aí, ao ficar com os nervos à flor da pele, ela não encontra acolhimento. Nós temos que ter políticas de acolhimento mental, de preparo, uma parte educacional, de capacitação, para que ela, no meio ambiente de trabalho, ela seja bem recebida. Porque o assédio vertical, ele é mais comum, tanto a homem como a mulher. Mas no período de maternidade, Priscila, ela segue também a um desafio de cumular o assédio vertical, porque diz, você vai passar 6 meses, minha filha, de licença, 120 dias de licença, no caso da iniciativa privada, e 180 no serviço público. Você vai passar 180 dias descansando. Então, há um assédio embutido em todas as falas que vêm da verticalidade. E na horizontalidade, ninguém quer pegar serviço de ninguém. Então, ele já diz, já está grávida de novo. E a mulher mudou de prioridade. Antes, o que ela queria se colocar no mercado de trabalho para mostrar a sua capacidade e receber o seu sustento financeiro, quando um filho nasce, automaticamente ele passa a ser a prioridade. Então, o modo de operação da mulher na sua atividade, ela muda. E aí, como é que lida com esse estresse, né? De ter a responsabilidade profissional e a responsabilidade familiar, porque daí isso vira os dois ao mesmo tempo, porque eu posso querer ser mãe e me manter como profissional. Bem, né? Me manter... Imagina o nível de estresse. Como que a gente faz políticas ou como que você vê isso para a mulher manter a questão da sanidade, né? Como que a gente lida com esse estresse relacionado ao trabalho, mais família? Existem, né, projetos de lei em andamento no Congresso Nacional que disciplinam proteções diferenciadas para a mulher. A exemplo de que a mulher ela deve ter, num período de reintegração no local de trabalho pós-maternidade, ela deve ter um acompanhamento psicológico e ela deve ter uma jornada de trabalho reduzida para que ela possa cuidar dessa transição que lhe está sendo um motivo de tanto estresse. Porque quando ela está diante de uma mudança, onde ela mesma está tentando se entender, ela precisa procurar profissionais, ela precisa se equilibrar
E esse equilíbrio, ela vem através de uma formulação de política pública que dê a ela essa condição, para que ela possa, tendo a sua jornada reduzida, sem que seja favor de absolutamente ninguém, seja dos seus amigos de trabalho, seja do seu chefe, do seu superior imediato, para que ele tenha a oportunidade de, naquele período, ela enfatizar a si, enfatizar a sua saúde mental, além da conjunção de saúde mental própria do retorno ao ambiente de trabalho e do afastamento da sua cria, né? Lidando aí muito como cria, como proteção, ela precisa ter o cuidado consigo. Né? E você falou uma coisa bacana, para não ser um favor e para não ser constrangedor, porque pode existir uma ex-colaboradora, uma ex-funcionária, mas não vai existir uma ex-mãe. Ela vai continuar sendo mãe. Né? Sem dúvida. Então, para que não seja vexatório, para que não pareça que estão me fazendo um agrado. Não, isso é normativo. É normativo e a sociedade precisa cobrar isso, sabe? Todos nós não somos de chocadeira. Né? Nós viemos de uma maternidade, seja ela de coração, seja ela biológica. E isso afeta mentalmente muito mais a mulher, que já nasce com aquele espírito maternal, de que haja uma mudança de chave, de prioridades. É prioritário para ela a sua sobrevivência? Não, a sobrevivência da sua cria. Em segundo lugar, para poder ela dar a sobrevivência da sua cria, ela é capaz de qualquer coisa. E ela se coloca sempre em último lugar, o que dá a ela um nível de adoecimento, de estresse, de sobrecarga, um avalanche de sentimentos que são jogados ao mesmo tempo em cima de uma única pessoa, que dá a ela um nível de adoecimento. A gente não pode minimizar a necessidade da sociedade encampar esse tipo de construção legislativa com proteção à mulher, à maternidade, ao meio ambiente de trabalho digno. Ou quando a gente fala de dignidade, é com respeito, esse constrangimento. Quando você volta, Priscila, o índice de demissões pós-estabilidade, período maternidade, é altíssimo. Não, e a gente sabe, porque isso é uma queixa muito recorrente de mulheres que, né, chegam no consultório, na clínica mesmo. Então, eu atendo algumas, né? Não são poucas mulheres que têm essa queixa, né? Então, tem esse preconceito, tem essa questão velada do assédio, sim, né? Então, assim, quando o chefe vai lá e bate, poxa, mas de novo você engravidou, né? E aí, como que vai ficar? Quando vai ser o próximo? Fora as piadinhas então, constrangedoras, claro, né? E isso tem, claro que no consciente ou inconsciente da mulher, ela também pensa na maternidade como sendo um problema. E o empregador, né, diz assim, deixa eu mandá-la embora logo antes que ela engravide novamente. Mas olha, você sabe que é uma coisa interessante, né? Quantas mulheres, né, eu já ouvi no consultório de próprias amigas mesmo, dizendo que muitas vezes, olha como existe, né, esse assédio velado, perguntando como que está seu casamento, e parece uma preocupação tão genuína, né? Não, mas é assim, é até uma pergunta investigativa para saber como que as coisas estão indo, para saber se ela está pretendendo ter um outro filho, né, se ela vai se ausentar. Então isso tem, né? Você que veio de um mercado de trabalho aí, de empresas, né? Eu você acho executiva. Falando um pouco da minha experiência, a Mara falou uma coisa que esse instinto maternal. Hoje a gente vê uma série de mulheres que não querem ter filhos, né? Nem biológicos, nem de coração. E cada vez mais é necessário a gente respeitar essa escolha, sim, porque quando eu faço uma escolha dessa, eu não estou só escolhendo baseado em mim, eu estou escolhendo também baseado Perfeito. No histórico do que eu vi acontecer com a minha avó, com a minha mãe. Perfeito. E aí, né, eu tenho um histórico. Quando eu faço uma escolha de eu não quero ter um filho, ela não vem do além. Eu falo que do além não vem, em experiência de vida. Nem fantasminha de Halloween. A gente tem avós, mães, amigas, tias, que você viu como foi ter filho, como você viu como foi ter filho, casa,
trabalho e que você viu os relacionamentos. Então, assim, além de uma questão que pode ser emocional, financeira, biológica, né? Enfim, a gente ainda tem um histórico antropológico. E pode-se chegar à conclusão de que eu não quero passar por essa experiência por N motivos. Eu trabalhei num departamento jurídico de uma empresa de transporte coletivo no estado do Rio de Janeiro. E essa empresa, ela promoveu uma campanha de contratação de mulheres acima de 50. E foi motivo de várias matérias, de parabéns, porque vocês estão trazendo para o mercado de trabalho a mulher, aquela que tem maior dificuldade em buscar a sua colocação. E atrás, nos bastidores, o que é que a gente encontrava? Comentários dizendo assim: acima de 50, a probabilidade é que ela tenha sido mãe aos 20, ela já está com os filhos criados, não vai pedir tanto para poder acompanhar o filho ao médico. E é outra coisa, né? Estéreo, porque agora com 50 anos vai ter filho. Outra matriz preconceituosa, né? Outra matriz etarista. E o que a gente escuta... E olha só como há um jogo social, há uma maquiagem social, onde você esconde um determinado preconceito e ainda quer trazer para dentro de uma empresa um selo de projeção de que promove com responsabilidade social a inserção da mulher no mercado de trabalho. Mas qual é a mulher que ele quer? Ele quer a mulher que já passou por uma experiência de vida, de maternidade, de cuidados, e que já está numa fase até, podemos dizer, numa busca, né, incessante por uma realização muito mais financeira, que está necessitando de ter uma sobrevida ali por causa da aposentadoria, que nunca teve tempo de trabalhar formal e tudo, mas que, na verdade, havia por trás disso tudo um etarismo, né? Um preconceito etário, havia um preconceito de gênero, havia um preconceito de não avaliação de produtividade, que se coloca assim, vagas para homens, mulheres, e que cada um, dentro das condições que lhes são adequadas, pudessem concorrer. E eles só esqueceram de um detalhe, né? Cada vez mais as mulheres estão tendo filhos mais velhos. Se me contratar, eu estou perto dos 50 anos, meus filhos são crianças, eu vou precisar sair sim para a reunião da escola, vou precisar sair sim para levar o médico. Então, esse também é um tiro que pode dar no pé, né? Eu vou contratar porque a mulher com essa faixa... Eu vou contar um detalhe rapidinho. Uma vez eu recebi uma proposta de emprego, me ligaram, queriam fazer entrevista comigo e era para fazer... ainda quando eu estava em Recursos Humanos, Brasil e América Latina, cuidar aí de... E aí a pessoa me falou assim, tem que viajar muito. Eu falei, olha, minha realidade é que eu tenho dois filhos, né, pequenos. E na época eles eram pequenos mesmo, a diferença é de 2 anos. O Gustavo tinha 3 e o Theo tinha 1. E aí a moça falou, nossa, mas peraí, quantos anos você tem? Você teve filho tarde, né? Você já teve filho, velha? Foi isso que ela me falou. A pessoa de Recursos Humanos, ao telefone, falou, nossa, mas você já teve filho, Imagina velha. o meio ambiente de trabalho dessa empresa. Eu pensei, se ela falou isso pra mim, e ao ela, telefone... Ela. Imagine lá, é o tipo de valor que eu não comungo. Eu adoraria entrar numa reunião e ver uma mãe amamentando um filho. Nem online não pode. Se você fizer isso, você... né? Não, hoje pode. A gente tem também, né? Nós temos aí algumas empresas com esse modelo, né? Do espaço da mãe, o espaço que a mãe pode ir lá e fazer a sua, né? O cantinho lá que ela pode fazer a retirada do leite. Ela tem esse acolhimento e cuidado. Mas eu acho que ainda a gente está anos-luz aí. Engatinhando, né, Priscila? Né? Mas ainda é então, visto assim... Exatamente. Tem com bons olhos, não, totalmente sim, não. Sim, isso ainda está muito distante da realidade, né? Por que essas empresas hoje, elas terminam por colocar creches em um ambiente que possa acolher a mulher com seu filho? Porque há a comprovação de que há um aumento de 30% da produtividade. Porque a mulher, quando ela vê que o seu filho está bem cuidado, está próximo, ela
não liga para a jornada de trabalho, ela não liga para... Então, há, de fato, uma contrapartida para a empresa. Você investe num ambiente adequado para a mulher se sente mais segura, se sente mais dona do seu destino e do seu filho, e a partir daí ela produz muito mais. E há uma continuidade da relação de emprego, porque ela não quer sair daquele emprego nunca. E até pensando nisso, Mara, o que você sugere, né? Como que você enxerga, né, que podem se ter ambientes mais acolhedores, ambientes mais inclusivos? O que você sugere, né? Como que você enxerga essa pauta? Primeira coisa, eu acho que foi muito bem relatada pela Simone. As próprias mulheres precisam de uma mudança comportamental, de trazer a sua experiência de vida e, dentro das suas possibilidades, promover um melhor ambiente dentro do trabalho. Hoje, há um indicativo muito alto de que as mulheres quando estão no comando, não trazem, de fato, políticas que venham a ser adotadas de forma continuada para o melhor exercício das atividades. Você acha que elas continuam no papel masculino? A mulher masculino que passou, agora vocês que são psicólogos que vão interpretar aí aonde é que está esse desequilíbrio das relações. Eu vou te dizer, dê-me poder que eu te mostrarei quem sou. Pois é isso. Ou se unam mulheres, né, com todo esse poder que nós temos. Mas a gente ainda tem uma competitividade entre mulheres. Vocês que entendem da mente, né, da mente humana, tem que fazer também esse exercício de que forma é que eu posso inserir na sociedade práticas que venham a trazer para as mulheres, para que elas reproduzam de forma qualificada todo o avanço e desafios que ela gostaria de ter obtido quando passou por aquela situação. Sabe o que é que nós vivenciamos hoje, infelizmente? Ela diz assim... quando tive filho normal, eu voltei ao trabalho com menos de 30 dias, agora vocês têm 120 e ainda ficam aí, né? Então, pra mim, tá igual aquele bonequinho que você dá a corda nas costas e ele sai clec, 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 repetindo o discurso. Gente, não pensa, porque se pensasse um minutinho, eu não falaria. Mas isso é comum ainda, essa fala ainda é muito comum. Muito comum. Muito comum, a gente escuta de outras mulheres justamente falando sobre isso. E isso, né? Essa fala preconceituosa. Traz um desequilíbrio. Exato. Assim, você não consegue entender como é que aquela pessoa está dizendo que ela teve filho, ela conseguiu voltar, ela é extremamente produtiva, ela se tornou chefe. Imagina a cabeça da mulher ao ouvir isso e verificar que as condições dela são diferentes daquela que está se reportando, e ela fica naquele nível de estresse, naquele nível de ansiedade de dizer... Cara, se ela conseguiu, eu também tenho que conseguir. Ou eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir. Quantas mulheres pedem demissão do seu local do seu contrato de trabalho por entender que eu não vou conseguir dar conta? E isso traz uma depressão, isso traz uma série... Então, é um impacto mental. Eu não consigo dimensionar o nível de importância que é um trabalho de desenvolvimento na sociedade, do respeito à saúde mental. Acho que você falou a palavra-chave. Trabalho com a sociedade, porque essa mulher precisa estar pronta para as cobranças que hoje essa sociedade ainda lhe faz. Eu dei conta, eu fiz, se eu fiz, você tem que dar conta. Então, assim, a gente ainda tem que ter muita política pública e muito trabalho de apoio social, porque somos os primeiros a torcer o nariz e fazer comentários. E as mulheres quando se aposentam? Aí também já é uma pauta Olha longa. Só, a mulher ou fica em casa ou a mulher está no trabalho. A mulher agora que parte para ter uma vida social mais ativa. A vida ativa da mulher era o trabalho. Era aquela mulher que é danadona, ela tem trabalho, ela trabalha fora de casa. Então, essa era a mulher e a sua vida social. A vida social acaba quando ela se aposenta. Ela retorna para casa com aquele estigma de que ela é uma mulher que já teve uma vida social, porque ela saía de casa. Então, ela teve uma vida social. E, nesse momento, a mulher necessita de amigas, de ter um tempo de conversa, de viajar, disso. Principalmente daquelas que tiveram a experiência similar à sua.
E há na sociedade um bloqueio para isso. Você vê políticas de terceira idade, de melhor idade, mas você não vê uma política voltada para aquela mulher que a vida toda só era casa, trabalho, trabalho, casa, mas que a sociedade enxerga como ela tendo tido uma vida social só pelo fato dela trabalhar fora. Eu vou te falar, a vida social acaba, você está dizendo, quando a mulher se aposenta, mas também quando ela tem filhos. Seus amigos solteiros param de te convidar, a maioria, porque você tem um filho, eles não. Você para de ser chamado para muitos eventos e geralmente a vida social de quem tem filho, fala isso, eu tô mentindo, é festinha de criança, porque, mas eu não te chamei para o meu aniversário, amiga, porque eu pensei que você não ia vir por causa das crianças. Não, você não me chamou porque você não quis, criatura. É muito difícil a gente manter uma vida social também com filho. Então, mais uma para minha vida. Quando eu me aposentar, acabou minha vida social. E eu sou uma exceção, aí que a gente então, vai viajar, tá? hein, amiga? Eu sou uma exceção, então, tá? Porque eu chamo, continuei chamando e chamarei. É por isso que a gente é amiga há 30 anos. Opa! Agora, amiga, faz a perguntinha que tá chegando o fim. Tá chegando o fim, mas antes disso, eu quero, é só reforçar uma questão aqui que a Mara trouxe, que eu acho que é muito relevante e importante. A questão da capacitação, sabe? De capacitar pessoas dentro de um ambiente de trabalho, de aprender também como lidar, né, com essa fase da mulher. Eu acho que isso também, eu acredito muito neste sentido, sabe? E até através de políticas públicas também, né, Mara? Políticas públicas e políticas educacionais. A gente chama de psicoeducação, né? A gente chama de capacitação. Você tem dentro de uma grade curricular educação financeira. Mas você não tem educação de gênero, educação de tratar diferentes, aqueles que são desiguais. Você não tem a noção, você é educado para um mercado de trabalho que já tem essas deficiências e essas desigualdades. Então, deveria haver um período de adaptação antes de se ingressar no mercado de trabalho, para que todo e qualquer profissional multissetorial, multifatorial, para que ele entenda quais são aquelas diferenças, qual é a expectativa que você tem que absorver dentro do seu mercado de trabalho, para que você dê à mulher a possibilidade de ter sanidade mental. Porque, Priscila, é impressionante, Priscila, os relatos que nós temos, principalmente naqueles que chegam à judicialização, que vão a juízo, são quase que impublicáveis. O nível de assédio que a mulher sofre no meio ambiente de trabalho, o nível de adoecimento mental que ela sofre no mercado de trabalho, a forma como ela é afastada de um contrato de trabalho formal é absurdamente alto. E ainda temos que ouvir que é mimimi. Mara, você sabe que a gente, né, a gente sempre conclui aqui o nosso podcast com uma pergunta, né, uma pergunta que a gente faz a todos os nossos convidados. E a pergunta é o seguinte: como você cuida, né, da sua saúde mental? Tendo amigas. É assim que você se mantém emocionalmente sã? Eu não tenho dúvida ao afirmar que a minha sanidade mental decorre muito de ambientes como esse, onde eu estou entre amigas, onde a gente consegue externar aquilo que a gente vivencia ou que a gente vê outras pessoas vivenciando. E, ao mesmo tempo, se sentindo útil, né? Se sentindo um instrumento, né, de comunicação para o despertar de cuidado com a saúde mental, que é tão importante ou mais importante ainda do que a saúde financeira, do que a saúde física, porque sem a saúde mental você não consegue ter o exercício de nenhuma atividade de maneira adequada. Você não consegue ter sua relação familiar adequada. Então, dica para todos vocês: mantenha sua saúde mental através de rede de amigas. Se for uma rede lá no Ceará, deitada, conversa, ainda é melhor Essa ainda. É melhor ainda, né? Porque você vai para a rede social com as amigas. Mas tenha amigos. Eu acho que a amizade, né? A hoje comunidade é a rede de apoio. É né? a rede de apoio, Nossa é ter amigos, é nossa principal
causa do equilíbrio emocional é termos amigos. E também, né, a união entre mulheres, né? Isso também traz muito a nossa saúde mental. E a Mara, né, a gente sempre está fazendo um pedido aqui, um pedido ali, porque a Mara, ela nos representa. Ela é uma mulher de força, ela é uma mulher de coragem, ela é uma mulher que enfrenta, ela vai para o Congresso Nacional, ela leva as nossas ideias, ela compra a briga, né? Então, assim, também gostaríamos aqui de te deixar, assim, um agradecimento muito especial, porque eu sei que você está encabeçando essa frente da saúde mental, você tem lutado com a gente para ir lá e discutir, né, para que isso cada vez mais seja um tema, né, de importância no governo, importância nacional, né, que as pessoas estejam atentas, sim, e que cada vez mais a gente consiga construir aí, né, na administração pública, trazer novas capacitações, novos projetos para falar desse tema que é extremamente importante. Eu que agradeço a oportunidade, Simone, Priscila. Priscila é a minha sanidade mental, é a minha amiga do peito e de alma e de irmã, que a gente sabe que palavras elogiosas quando vem de amigas, né, a gente tem que dar um desconto grande, mas assim, a sanidade mental depende exatamente disso, de verdadeiras amizades, de oportunidades e de se sentir parte de um contexto que a gente sempre vai querer melhorar. Então, a gente mantém a nossa saúde mental quando a gente se sente útil, utilidade, Perfeito. Se sente fazendo bem, né? Mente sã, exatamente isso. É você estar rodeado de amigo, de você ter amiga a quem você pode declarar todos os seus medos, seus anseios, compartilhar e assim poder ajudar a construir uma sociedade mais justa, com um trabalho digno. Eu acho que esse é o nosso papel. Vocês são muito necessárias, bom, gente. somos todas. Deus. Olha aí, nós Presente. temos aí, Fê, uma mulher incrível também, aqui a Fê, a nossa produtora. Mara, trouxemos aqui um presente. Olha, pra você. que lindo. Presente para você do nosso podcast eu quero Emocionalmente Sã. Vamos brindar. Vamos brindar. Vamos brindar. A mulheres necessárias. Gente, vamos nos despedindo por aqui. Muito obrigada quem nos acompanhou. Sigam a gente no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas das redes sociais e nós estamos também no Spotify. E no Google Não vou falar mais disso. Play Podcast. No Mara, Google Podcast. No Google Play Podcast, a gente sempre dá uma enrolada nessa parte. Mara, você quer deixar seu contato? Deixa aí para o pessoal também, onde eles podem te acessar. Olha só, estamos aí com vocês, juntas, em busca de uma sanidade mental completa e integral. Qualquer coisa, liga pra gente. Eu estou em Brasília, a gente tem como endereço zilmaralencar@zilmaralencar.com.br. Prontinha para ajudar. E também tem as redes sociais, né? Vou reforçar aqui, Instituto Conecta no Instagram, Isaac Consultoria Jurídica. Perfeito. Então, pessoal, encerramos aqui, né, mais uma entrevista, mais um episódio do podcast, do nosso podcast, do seu podcast Emocionalmente Sã. É uma honra estar aqui, né, entre mulheres incríveis. Então, participe, convide os amigos, familiares, para que a nossa rede tome cada vez mais força e a gente consiga ir aí bem longe, tá bom? Deixe seu like. Deixa seu like. Nossas mãozinhas sempre dadas aqui para encerrar. E um beijo, pessoal. Até a próxima. Um cheiro grande.